Quando os primeiros europeus colocaram os pés na costa africana, não trouxeram exércitos. Trouxeram promessas. Trouxeram sorrisos falsos, cruzes nas mãos e olhos famintos. Vieram como convidados, mas já se viam como donos. A invasão não começou com tiros, mas com palavras. E foi exatamente isso que a tornou tão perigosa. Dizem que o diabo não entra pela porta da frente, ele se disfarça de luz. E foi assim que os europeus começaram a invadir a África, disfarçados de comerciantes, exploradores, missionários. Apresentavam-se como parceiros, mas já tinham planos para subjugar. Cada aperto de mão era, na verdade, um prego no caixão da liberdade africana. No século XV, os primeiros navios portugueses apareceram nas costas do que hoje chamamos de Senegal, Gâmbia, Gana e Angola. Pedro Álvares Cabral, Diogo Cão, Gil Eanes, nomes que a Europa celebra como heróis, mas que a África lembra como prenúncio de tragédia. Eles vieram explorar, mapear, catalogar, e onde viam terra fértil anotavam, onde viam ouro marcavam, onde viam gente já contavam como mercadoria futura. Mas o ponto de virada foi o contato com o Reino do Congo. Ali, os portugueses encontraram uma civilização estruturada, com liderança, espiritualidade, comércio e uma diplomacia refinada. O rei Nzinga Ankuvu, depois batizado como Afonso I, achava que poderia manter uma relação de igualdade com os portugueses. Permitiram missionários, enviaram filhos da nobreza para estudar em Lisboa, aceitaram o intercâmbio comercial. Mas a Europa nunca negocia em pé de igualdade com quem pretende dominar. Logo, o comércio virou imposição. A evangelização virou controle e a relação virou dependência. A história do Congo é um retrato doloroso de como a estratégia europeia foi construída. Primeiro a simpatia, depois a influência e, por fim, a tomada. O próprio Afonso I, em cartas aos reis de Portugal, implorava pelo fim da captura de seus súditos como escravizados. Mas era tarde. A semente havia sido plantada, e dela nasceu uma árvore doente que lançaria raízes em todo o continente. Outro exemplo marcante foi o Reino do Benin. Em contato com os portugueses desde o século XV, Benin era uma potência. Arte em bronze, palácios, estruturas administrativas e um exército disciplinado. O Obá de Benin também achou que podia controlar a entrada dos europeus, mas a fome da Europa não tinha fim. Aos poucos, a balança comercial inclinava-se, o tráfico humano tornava-se moeda, e as armas europeias circulavam entre tribos rivais. A primeira invasão não foi um ataque, foi uma sedução. E é assim que as grandes tragédias começam. Eles falavam de paz, mas semeavam guerra. Ofereciam espelhos e tecidos, enquanto mapeavam minas de ouro. Apresentavam a cruz como símbolo de fé, mas escondiam a espada atrás da batina. Com o tempo, foram estabelecendo entrepostos comerciais chamados de feitorias, como em São Jorge da Mina, em Gana, construída em 1482. Lá, o comércio de ouro deu lugar ao tráfico de gente. Milhares de africanos passaram por essas fortalezas, acorrentados, marcados, violentados antes de serem jogados em porões de navios rumo às Américas. O que parecia troca era, na verdade, armadilha. Os europeus manipulavam disputas locais, forneciam armas a um lado para enfraquecer o outro, depois vendiam proteção, criavam dependência e, assim, governavam. Foi o começo de uma guerra silenciosa, uma guerra de influência, de narrativas, de enfraquecimento cultural. E muitos africanos, crendo na boa-fé dos estrangeiros, aceitaram os termos, porque não se tratava de submissão imediata, mas de um envenenamento lento da autonomia. É por isso que precisamos falar da primeira invasão, porque ela mostra que o colonialismo não começou com correntes, mas com acordos. Não começou com canhões, mas com conchavos. Foi uma dominação que se infiltrou, que seduziu, que se fez passar por aliada. Se estás aqui até agora, é porque sabes que essa história precisa ser contada. Então, faz uma pausa agora. Inscreve-te no canal Fronteiras, porque descolonizar começa com escutar quem sempre foi silenciado. Enquanto muitos ainda repetem que os africanos se venderam entre si, esquecem de dizer quem chegou com o navio, quem trouxe as armas,
quem construiu os fortes e quem colhia o lucro. Esquecem de contar que essa primeira fase da colonização foi feita com inteligência estratégica, um colonialismo disfarçado que preparou o terreno para o roubo aberto que viria depois. E vale lembrar, os europeus nunca exploraram a África sozinhos. Trouxeram mapas, padres, soldados, mas também alianças internas. E é aí que surgem os colaboradores, os que ajudaram na destruição em troca de privilégios temporários. Mas também surgem os que resistiram, os povos que lutaram desde o primeiro contato, os líderes que desconfiaram do abraço europeu, os sacerdotes que recusaram batizar suas crenças, os mercadores que disseram não aos tratados injustos. Eles também fazem parte dessa história. Porque se houve quem traiu, houve também quem se levantou. A primeira invasão foi como uma sombra que se estende devagar. No início quase não se nota, mas quando se percebe, já é tarde demais. Os navios já voltam com corpos, as igrejas já catequizaram, as fortalezas já foram erguidas e os contratos já estão assinados com sangue. Hoje, séculos depois, ainda vivemos as consequências dessa primeira entrada. Não só nos muros que restaram nas costas africanas, mas na forma como nos vemos, como nos educamos, como nos organizamos. Aquele gesto inicial de amizade europeia plantou uma lógica que até hoje desestrutura o continente. Por isso, nunca esquece. A invasão não começou com gritos, começou com promessas, e o colono, antes de dominar a terra, conquista a mente. Compartilha este vídeo agora, porque enquanto fingirem que a história começou com navios negreiros, continuarão escondendo o mais perigoso, o momento em que confiamos no inimigo. E essa é a verdadeira lição. Nunca se esqueça quem foi que chegou sorrindo, mas saiu levando tudo. Até próximo vídeo.